Pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo Vidal, sou um dos sócios da Vértice e hoje vou gravar um vídeo para passar para vocês um pouco do que foi o comércio exterior brasileiro em 2019. Então, um panorama geral das importações e importações nesse período. A criação desse vídeo, muito se deve ao fato de que em março eu farei uma apresentação na PUC para contar um pouco sobre esse tema justamente. Só que devido à situação atual decorrente do coronavírus, o evento foi adiado, sem data ainda para acontecer depois, e achei muito prudente divulgar essas informações aqui para quem tiver interesse em assistir. Então, nesses vídeos vou falar um pouco sobre os principais parceiros comerciais do Brasil em 2019, os principais produtos exportados e importados, os valores, saldo da balança comercial, números de exportações e importações por unidade federativa, as exportações e importações por recinto alfandegado, vias de entrada e saída de mercadorias e algumas breves perspectivas para 2020. Então, em 2019, a gente teve um volume de 225,38 bilhões de dólares de exportação, 177,34 bilhões de dólares de importações e um saldo positivo de 48 bilhões de dólares na balança comercial. A corrente de comércio justamente a soma da exportação e da importação. Então, 225 mais 177 bilhões, totalizando 402 bilhões, foi o que o Brasil movimentou em comércio exterior em 2019. Aqui um gráfico que mostra a série histórica das exportações e importações. O Brasil é majoritariamente um país superavitário no comércio exterior, ou seja, exporta mais do que importa. Nessa série histórica tem apenas um ano que as importações superaram as exportações, foi em 2014. Mas, via de regra, o Brasil está sempre exportando mais do que importando. E a partir de 2016, essa curva aumentou mais ainda, distanciando aí o número das exportações do número das importações. Apesar de, nessa série histórica que eu coloco aqui, o pico, o melhor ano de desempenho das exportações ter sido em 2011 até 2013, naquela época as importações ficavam bem próximas. E 2011 até 2013 foi um momento de valor de preço alto das commodities de forma geral na Bolsa de Mercadorias. Então o Brasil surfou muito bem nessa onda, por isso alcançou cifras muito altas. O que faz com que também o mercado se aqueça e ganhe mais condições e competitividade para importar produtos. Por isso que é uma tendência, que foi uma tendência nessa época, as exportações em alta, as importações também acabaram aumentando. Agora a gente vê a partir de 2016 já uma disparidade um pouco maior das exportações frente às importações. Então aí já o saldo, fazendo a diferença de exportação com as importações, 2014 foi o maior, foi o déficit, o único déficit dessa série histórica de 2009 até 2019, e 2017 foi o maior saldo da balança comercial do Brasil também nessa série histórica. Mas desde 2016 até 2019, valores muito altos do saldo da balança comercial. Bom, então em 2019, o Brasil importou um total de 177,34 bilhões, sendo aí a China a principal origem das importações, com 20,7%, seguido de Estados Unidos com 17,7%, Argentina 6,2%, e aí depois Alemanha, Coreia do Sul, Índia, México, Japão, Itália e Rússia.
Aí eu coloquei os 10 principais, mas no próximo slide vocês vão ver os 30 principais. Aqui, China, Estados Unidos e Argentina, que foram as principais origens das importações brasileiras em 2019, isso é um retrato do que tem sido as importações brasileiras na última década, podemos colocar assim, sempre com esses países figurando entre os 3 primeiros lugares. Isso não é algo novo, até mesmo os demais países aí, até o 10º lugar, pouquíssima variação, geralmente são esses sim os principais parceiros comerciais do Brasil na importação. E na exportação também não é muito diferente, a gente vai ver mais à frente. Então, interessante esse slide, ele mostra aí os 30 principais parceiros, né, que exportaram para o Brasil em 2019. Os 5 primeiros representam 53,37% das importações brasileiras. Os 10 primeiros representam 65,27% das importações brasileiras e assim por diante. Ou seja, mais da metade do que o Brasil compra de outros países, fica concentrado em apenas 5. Então tudo que o Brasil compra de fora, metade do que o Brasil compra de fora está na mão de 5 parceiros comerciais. E se a gente chega ali até o 30º lugar, que é Israel, então são 88, quase 89% das importações do Brasil em 2019 foram provenientes de 30 países. Então é uma concentração muito grande, que também é o que acontece na série histórica. A gente consegue ver um retrato como esse também, mas é algo interessante para a gente analisar, porque de fato as importações brasileiras são concentradas nas mãos de poucos players do mercado internacional, né, de poucos países. A China se tornou a principal origem das importações brasileiras em 2012, foi quando ela passou aos Estados Unidos, que até então eram os principais fornecedores de produtos para o país, né, para o Brasil. Em relação 2018-2019, houve uma variação positiva de 1,6%, que significa que em 2019 o Brasil comprou mais da China do que tinha comprado em 2018. E aí, se vocês quiserem até parar um pouco, pausar um pouco o vídeo, para ver os principais produtos importados pelo Brasil da China em 2019, majoritariamente aí produtos da indústria de transformação. No cantinho lá da tela tem um amarelo, um vermelho e um cinza mais claro, que são agropecuária, indústria extrativa e outros produtos. Estados Unidos perdeu o posto então, né, para a China em 2012. Até então, os Estados Unidos era a principal origem das importações brasileiras, mas perdeu esse posto para a China. E China hoje, desde 2012, né, é disparado o principal fornecedor de produtos para o Brasil. De 2018 para 2019 também houve uma variação positiva, que significa que o Brasil importou mais dos Estados Unidos em 2019 do que em 2018. E esses são os produtos. Proveniente dos Estados Unidos, a gente já vê aqui na coluna mais para a direita, a indústria extrativa com um pouco maior de espaço, né? Assim como o agronegócio e outros produtos. E a Argentina. A Argentina caiu em 2018 para 2019, 4,5%. E são esses aí os produtos que o Brasil comprou da Argentina em 2019. Destaque aí para veículos automóveis e para o trigo, né? A Argentina é o principal fornecedor de trigo para o Brasil. Agora, em um panorama mais geral, aquilo que o Brasil importou em 2019, aí já sem considerar país específico, de forma geral, de todos os países. O produto que o Brasil mais importou em termos de valores foram óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos.
De tudo isso, né, que a gente está vendo aqui agora, 91% das importações brasileiras foram da indústria de transformação. São sistemas de produção que transformam um elemento em outro, ou seja, uma matéria-prima em um bem. Então, 91% das importações brasileiras são de produtos da indústria de transformação. 6,3% da indústria extrativa, que são produtos, matérias-primas da natureza, extração dessas matérias-primas sem que ocorra alteração significativa nas propriedades elementares. Tanto que, se houver, ele vira um produto de transformação. Então, esse aqui é um produto, vamos dizer assim, mais cru, in natura. Agropecuária, aí o trigo em primeiro lugar, e outros produtos com 0,33%. Nesse gráfico a gente pega na série histórica as importações do Brasil por esses setores, né, por esses grupos, por essas categorias. Então lá em cima a curva mais alta é da indústria de transformação. Então é comum que o Brasil importe mais produtos da indústria de transformação do que das outras categorias. As principais vias de entrada de produtos no Brasil. Em primeiro lugar, marítimo, 70,62%, e em segundo lugar, o aéreo, com 17,59%. Então, marítimo e aéreo representando aí quase que a totalidade dos produtos, das vias de entrada de produtos no país. Depois temos a entrada e saída ficta, modal rodoviário, conduto, rede de transmissão, que aí é energia elétrica, via não declarada, meios próprios, ferroviário, fluvial e postal. Recintos de entrada. Mais de um quarto do que entrou no Brasil em 2019 foi via Porto de Santos, seguido do Porto de Paranaguá, aeroporto de Viracopos e Guarulhos, Manaus aí incluído tanto o aeroporto quanto o porto, e assim por diante. Ali no final eu coloquei Belo Horizonte, onde fica a Vértice hoje, então até a apresentação estava muito voltada para números de Minas Gerais, então por isso eu incluí aí Belo Horizonte e Confins. Mas são esses os principais recintos de entrada de mercadorias no Brasil em 2019. Aí as importações por unidade federativa. Em primeiro lugar, São Paulo, com 1/3 das importações brasileiras em 2019, seguido aí de Rio de Janeiro e Santa Catarina. Esse grupo dos 3 principais estados importadores apresentam mais de 50% das importações do Brasil. Se a gente for considerar os 10 primeiros, quase 89% das importações vão para 10 estados brasileiros. São feitas por 10 estados brasileiros, por empresas de 10 estados brasileiros. E aqui o saldo da balança comercial, né? Aqui a gente falou de importação por estado e aqui o saldo. Você vê, São Paulo é um estado que importa muito, é o que mais importa, e também é um grande exportador, mas no saldo São Paulo é mais importador do que exportador. Pará, por exemplo, que nem aparece aqui na lista dos importadores, é um grande exportador e ficou lá com o saldo comercial mais alto dentre os estados brasileiros. Bom, nas exportações o retrato é bem parecido com o das importações, que mostra a força das relações comerciais do Brasil com outros países. Então, top 2, China e Estados Unidos continuam, e Países Baixos chegam aí para compor o top 3. O terceiro lugar, que até então, até 2018, era ocupado pela Argentina. Então, Países Baixos aí pela primeira vez nessa série histórica dos últimos anos, alcançando o terceiro lugar, posto que era ocupado pela Argentina. Então, depois temos Japão, Chile, México, Alemanha, Espanha e Coreia do Sul. Se eu não me engano, o que muda aqui do retrato das importações é que aqui sai Chile, Espanha,
e nas importações entram Rússia e Itália. Os demais são os mesmos. E aqui o mesmo esquema, né? Mais de 50% das exportações do Brasil vão para 5 países. E quase 85% do que o Brasil exporta tem como destino 30 países. Então há também uma grande concentração nas exportações. E esses países representam aí na última década os principais parceiros comerciais do Brasil de fato, sem muitas alterações. A China, principal destino das exportações brasileiras desde 2009, quando ocupou o posto dos Estados Unidos. Os principais produtos que o Brasil exporta para a China são esses: óleos brutos de petróleo, minério de ferro, soja em primeiro lugar, com um valor muito alto, por sinal, um terço do que o Brasil exportou para os Estados Unidos. Desculpa, um terço do que o Brasil exportou para a China em 2019 foi soja, muito em decorrência da guerra comercial protagonizada aí por China e Estados Unidos, em que a China diminuiu o volume de compra de soja dos Estados Unidos. Então o Brasil também embarcou nessa onda aí crescente de demanda da China e exportou aí alguns volumes históricos de soja para a China. Apesar disso, em 2018 o Brasil havia exportado mais do que exportou em 2019 para a China, mas o valor não foi muito diferente, uma variação de 0,9% só. Estados Unidos, que perdeu o posto de principal destino em 2009, justamente para a China, mas não deixou de ser um grande destino, né, nas exportações brasileiras nessa última década. Teve uma variação positiva, que significa que em 2019 comprou mais do Brasil do que em 2018. E agora Países Baixos ocupando o terceiro lugar. Interessante que de 2018 para 2019 houve uma queda nas importações da Holanda de produtos do Brasil em relação a 2019 e 2018, né? Mas mesmo assim ocupou aquele lugar que era ocupado pela Argentina. Significa que as importações da Argentina de produtos brasileiros teve uma redução ainda mais drástica, muito em decorrência da crise econômica que está assolando a Argentina aí já tem alguns anos. Produtos exportados em geral, eu vou deixar aqui se vocês quiserem pausar a tela para ver com um pouco mais de calma, mas soja em primeiro lugar foi o produto que o Brasil mais exportou em 2019. Indústria de transformação representa 58% das exportações brasileiras, extrativa 22%, agropecuária 19%. Aqui é até interessante notar que soja está aqui na agropecuária, mas, por exemplo, aqui na transformação a gente tem farelo de soja, carne bovina, carnes de aves, são produtos do agronegócio também. Só que aqui na agropecuária a gente está falando de produtos um pouco mais crus, in natura, enquanto aqui são produtos que foram transformados, de alguma forma foram industrializados, que seja aqui nas carnes de aves e bovinas, em que existem os cortes, de alguma forma ele foi industrializado, transformado, por isso eles ficam nessa categoria e não aqui na de agropecuária, que poderia ser também de agronegócios, né? E outros produtos. Assim como na importação, na exportação 2019 seguiu tendência histórica, em que os principais produtos exportados são da indústria de transformação, a indústria extrativa e o agronegócio competindo aí entre si volumes parecidos. Bom, principais vias de saída: marítimo com 82%, 82,79%,
seguido por aéreo, rodoviário, aí tem os não declarados, fluvial, em mãos, ferroviária, meios próprios, vicinal fronteiriço, que é o trânsito entre cidades fronteiriças, como São Borja, por exemplo, e o modal lacustre. Recintos de saída, Santos novamente, da mesma forma que mais de um quarto do que entra no Brasil entra pelo Porto de Santos, mais de um quarto também sai pelo Porto de Santos. Seguido de São Luís, Paranaguá, Itaguaí, Rio Grande, entre outros. É o principal estado exportador São Paulo também, da mesma forma que é o principal importador, é também o exportador. E 46% das exportações brasileiras concentradas nas mãos de 3 estados: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E considerando os 10 primeiros, né, quase 89% do que o Brasil exporta está concentrado nas mãos de 10 estados. Bom, algumas considerações finais. Em meio a essa crise de pandemia, é um pouco difícil trazer algumas perspectivas para 2020. Se vocês acompanham o Boletim Focus do Banco Central, caso não, pode até seguir a gente lá no Instagram, que toda segunda-feira a gente posta o Boletim Focus, mas o Boletim Focus ele traz semanalmente previsões macroeconômicas para o Brasil. Então ele traz índices como inflação, taxa de juros, taxa do dólar, saldo da balança comercial, investimento estrangeiro direto, vários números que os economistas estão prevendo para o final daquele ano. Então, para 2020, toda segunda-feira eles lançam o que eles vão prever para o fechamento do ano. E durante essa crise, em que semanalmente instituições como FMI, Banco Mundial e outros estão mudando previsões, não está sendo diferente para o Banco Central. Então, alguns dos índices estão sofrendo grandes variações. Eu acho que a gente só vai conseguir ter uma visão mais concreta disso quando a situação começar a voltar à normalidade. De toda forma, a previsão do saldo da balança comercial para 2020 ainda é superavitária, na casa de 30, 40 milhões de dólares, bilhões, desculpa. O investimento estrangeiro também bastante alto, e o Brasil figurando como um dos principais destinos do investimento estrangeiro direto, como sempre nos últimos anos tem figurado entre os 5 principais destinos dos investimentos estrangeiros diretos. Bom, aproveito aqui a deixa para apresentar para vocês nossos cursos online. Podem acessar essa página que eu vou deixar também na descrição, e focar aí com 2 cursos. Um chamado Tudo que você precisa saber sobre o comércio exterior, que contemplam esses 5 módulos. No site vocês conseguem consultar a emenda por completo. Eles também estão disponíveis separadamente, módulo a módulo. Então, se você quiser comprar, por exemplo, só exportação, você consegue. E os Incoterms 2020, que foram lançados em setembro do ano passado, mas que começaram a valer já em 1º de janeiro desse ano, e que representam aí as principais regras de negociação internacional. Então, a gente já tem um curso online explicando todas as mudanças dos Incoterms 2010 para 2020, para que você já possa começar a aplicar aí no seu negócio. Aqui os meus contatos, na verdade os contatos da empresa. Fiquem à vontade para enviar um e-mail com dúvidas ou sugestões, e convido vocês a visitar o nosso site www.verticeinternacional.com.br. Certinho? E fiquem à vontade para deixar comentários, fazer perguntas. À medida do possível, a gente responde todos. Muito obrigado, gente, e até a próxima.